Olá, seja muito bem-vindo a mais um Interligado Podcast. E hoje nós estamos trazendo aqui um casal abençoado, muito querido, são verdadeiramente meus amigos. Estou muito feliz com a presença deles aqui, que são líderes dos jovens casais aqui da nossa igreja, da Adna. Então, sejam muito bem-vindos, Léo e Keila. Paz do Senhor, Jabes, tudo bem? É uma satisfação para a gente estar aqui, né, nesse podcast. Realmente, a nossa amizade aí é uma amizade fantástica. E quero falar aqui também, né, o quanto a gente tem aprendido com você. Deus abençoe Amém. sua família grandemente e realmente obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesse dia. Bem-vinda, Keila. Obrigada, Jabes. Estamos aqui nervosos. Primeiro Fiquem contato bem à de vontade, podcast. fiquem bem tranquilos, não se preocupem. Mas é um prazer, é uma honra, né, estarmos aqui, compartilhar um pouco, né, da nossa Exatamente. história, do que nós temos aprendido nessa caminhada. Amém. Eu, sim, quero que vocês já fiquem muito à vontade. Nosso objetivo hoje aqui a gente vai falar um pouco hoje sobre família, né? A gente tem lidado com tantos desafios hoje quando vai falar sobre família, né? Creio que é um tema tão importante para Deus, mas e por isso tão caro para a gente lutar, né? Para a gente defender. São as nossas famílias, as nossas crianças, né? Vocês aí são pais da Carolzinha, que está com 7 anos já vai fazer. Em agosto ela já faz 7 anos. E o Caio, que está com 3 meses. 3 meses. Voltar às fraldas, né? Verdade. Voltar a acordar de madrugada. Sim, as noites mal dormidas, as fraldas. A gente já tinha esquecido, né? Tem que Por isso se que eu relembrar de novo. Eu falo para a Ariadne, falo, amor, se a gente já já vamos partir logo pro segundo, que a Ana Luísa tá com 1 ano e 4, a gente já tá ainda meio nesse negócio de fralda, de não dormir direito, de não sei o quê, vambora, porque depois é coragem, né, pra voltar. É verdade. Mas, gente, antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria conversar aqui com vocês hoje sobre família, né? E vocês hoje são líderes dos jovens casais aqui na igreja e tal, um trabalho que a gente já realizou também, né, antes de vocês, Sim, né? É verdade. Com o Ivo Júnior, depois com o Levi. E como que foi para vocês começar nesse trabalho de jovens casais? Aí a história começa quando nos casamos e decidimos, né, vir para a Adna, isso há 11 anos atrás. Temos cara de novos, né? Mas já temos 11 anos de casados. Mas casaram criança, né? Eu 21 anos, 21 e 22. Bom, jovens. Quase indo para os meus 23 anos. E quando nós, né, viemos aqui para a Adna, a pastora Eliane nos via, né? E ela dizia assim, não, eu preciso fazer algo para esses casais que, às vezes, né, recém-casados, estão deslocados dentro da igreja, né? Precisamos começar um trabalho. E ela não podia nos ver. Ela dava Pai do Senhor, Pai do Senhor. E ela falava, eu vou montar um projeto, algo... Ela mesmo falava para você. Sim, eu vou fazer algo, a Adna precisa, porque vocês não são únicos aqui. Que isso fica deslocado, né? Recém-casados. Porque quando a gente casa, a gente fica meio naquela, né? Você não aguenta mais o ritmo de ir no jovem, você fica ali meio perdido, porque você tem que... Sim. Não é só chegar, por exemplo, Super Sexta. Eu vim durante muito tempo na Super Sexta aqui na Adna, né? Por exemplo, então, teve uma época que eu morava no interior, eu vinha, viajava 350 quilômetros, já pegava, já ficava pra Super Sexta e vambora. Chegava na sexta-feira aqui. Cara, depois que você casa, você trabalhou, você cuidou de casa, você arrumou, porque normalmente você não tem ninguém pra fazer em casa, né? Eu sei, sua mulher mesmo, vambora, vamos cuidar da casa, tal. Aí você pensa, puxa vida, 10 horas da noite, vamos sair pra ir pra Super, aí você já começa a pegar uma pegada um pouco diferente, né? Sim, e fora que a linguagem é outra, né? Além da rotina, tem a questão da linguagem. Necessidades tudo dá também, uma né? mudada. O primeiro ano também do casal é um ano de adaptação. Sim, né? existe muito conflitos e eu acredito assim, aí já puxando, né, um outro assunto aqui que já me veio na mente, que antes, né, de nós decidirmos, né, sobre o nosso casamento e tudo mais, nós fizemos curso de noivos, né? Então, assim, dentro do curso de noivos já foi nos colocado isso, né? Que a vida teria que mudar. Sim. E também, gente, pra quem não sabe, a Keila é filha do pastor Elias, que esteve aqui, procura lá o podcast com ele.
que ele conta a história, e ele já vem trabalhando com famílias há muito tempo. E os pais do Léo também já pastoreando igreja, já trabalham com famílias. O foco sempre foi família, né? Então vocês tinham ali essa influência também, né? Na realidade já tá no sangue, né? Já tá no sangue. E os nossos pais também trabalharam junto. No MMI, que é o Casados para Sempre. Eles se conheceram antes de nós nos conhecermos. Isso. Então seus pais já trabalharam junto. É porque eu e o Léo, a gente, né, nós não tínhamos nada em comum a não ser isso. Os nossos pais se conheceram no MMI, porque nós, nem igreja, amigos, cidade, nada ia fazer a gente se encontrar. Até os nossos pais se conhecerem, né, nesse evento que é de capacitação para líderes do Casados para Sempre, curso de noivos e pais para toda a vida. Que legal. Né? E meu pai falou bastante aqui do isso, e ele tem habilitação nesses 3. E os meus sogros são bastante focados no Casados para Sempre. Eu, particularmente, o curso de noivos foi um divisor de águas para mim. Eu aprendi, nossa vida foi. Eu vi ali abriu os meus olhos realmente como é importante a questão do casamento. E da sua preparação. E aí que a gente aprendeu sobre essa questão, assim, não dava para andar com jovens. Então, eu e o Léo, nós vimos para a igreja e a gente ficava deslocado, igual você disse. Não somos jovens para meia-noite, né, e acordados fazendo coisas, por quê? Porque no outro dia a geladeira não vai encher sozinha, então você tem mercado, a roupa não pula dentro da máquina, que pula pro varal, a casa, né, autolimpante, então assim... você não deixa a camisa no cesto e pega na sua gaveta, não tem mais isso. Não tem mais isso, então assim, a comida não fica pronta se você, né, enfim, então você vai vendo que realmente muda, mas também a gente ficava deslocado para outros departamentos, que eram pessoas mais velhas, né? Mais experiência, e que a gente não tinha isso, que a gente ainda não tinha aquela... Isso, a gente não tinha essa conexão ainda. E a irmã Eliane via nós e falava isso. Eu achava uma graça, mas eu nunca imaginava o que seria esse projeto que ela estava elaborando. O engraçado que ela comentava, né? Eu vejo vocês tão bonitinhos, chega de mão dada, vai embora de mão dada. E vocês ficam aí deslocados. Não, nós vamos fazer algo. Que foi isso? Nós nos casamos em 2011. Então, 2012 que vocês estavam aqui? Não, nós casamos já viemos pra cá. Tá. Então, assim, demorou um pouco. São 11 anos de casado, 11 anos de AD. De AD, né? Só que, assim, demorou uns anos pra sair do papel, que a gente sabe, né, que todo projeto ele precisa ser bem elaborado, né? Bons líderes. Podcast aqui só demorou quase 10. Então, fica tranquila. Isso. E aí, tranquila. Não desista, pessoal, não desista. Não desistam. E quando ela trouxe, né, esse departamento, que ela, né, estruturou tudo, falou a partir de agora vai ter os jovens casais e tal, nós participamos como alunos, né, ali. E foi maravilhoso, a gente gostava muito e ficamos ali um bom tempo. Nós nos encontramos ali, na sala de jovens casais. Que aí a gente tinha essa linguagem, né? E na época tinha realmente muito casal jovem. Então, nós não nos sentimos mais perdidos dentro da igreja. A Ana e Eduardo, né? Até amizades ali dentro. A conversa já era mais... Bruno e Celso também era dessa época aí, né? Já? Não do nosso. No início, não. No início, não. Então, até... Porque eles casaram mais depois, né? Depois. Aí, eu lembro assim, né? Porque, igual eu tô te falando, minha memória, né, do pós-parto tá um pouco oscilando, mas eu lembro muito da Ana Paula e do Eduardo. E aí, a gente começou a se inteirar mais, né? Desse trabalho. E na época tinha uma regra. Só poderia ficar nos jovens casais quem tivesse até 5 anos de casado. Então, foi aí que nós tivemos que sair, né? Completamos 5 anos, tivemos que sair. Aí nós decidimos, vamos sair, porque ele não queria que ficasse muitos casais, né? Com mais, na época... Vocês serem aquelas pessoas que vocês não se conectavam no começo, né? Vocês justamente serem aqueles lá. Aí acabamos saindo, só que assim, aquele saído, mas já com outro projeto na mão. Isso. Que foi o Lar Farol. Então, quando a gente saiu, né, de estar ali, 16. Aí já nos veio esse projeto. Então, a partir de agora, vocês vão ser líderes do Lar Farol. Aí, o que seria esse Lar Farol? Era o culto no lar.
Mas com casais, com família. Com família. Então Entendi. nós começamos Mas na ele é um nossa culto casa. assim, é isso que eu ia perguntar. Ele hoje é na casa de vocês, aí semana que Isso, vem é na do- casa do do outro outro. casal. Isso. Aham. Isso aí começava um rodízio. Mas quem não quisesse aceitar sempre seria na nossa casa. Nossa casa estava sempre aberta para os cultos. Costumava ser sempre o sábado à tarde, inclusive. E aí nós começamos. E dentro desse projeto que nós conhecemos, inclusive, o pastor Henrique e a irmã Keila. Foi dentro do Lar Farol. Eles estavam recém-chegados na igreja. E aí eu os vi, porque eu os conheci. Falei, eu conheço aquele casal. Porque uma vez, olha como que é, né? Minha mãe comentou sobre eles. E aí, quando eu vi, falei, mas esse casal me parece que eu já os vi. E eu convidei eles. Olha, nós temos um projeto, né? Eu os vi no culto. E eu falei assim, nós temos um projeto, Lar Farol, vocês querem Maria participar pequenininha conosco? ainda, né? Nossa, Carolzinha e Maria tinha o quê? Um aninho. Quando nós começamos o Lar Farol, acho que elas nem tinham um ano, porque Carol era no colo ainda, devia ter uns 10 meses. E aí, ela aceitou ele de bom grado, e começamos uma amizade nisso. Aí grudamos e nunca mais, né, desgrudamos, tá? Eles hoje, né, como líderes do O departamento Henrique, de pessoal, família. é o Henrique que participou conosco aqui também já no episódio do nosso podcast. Procura lá também, assista, é uma história incrível, a história do Henrique. É milagre de Deus mesmo a história dele. Assista, depois daqui, procura lá e assiste. É verdade. Então, essa aí... É um casal fantástico. E nós nunca imaginaríamos que estaríamos trabalhando hoje, né? No departamento. Junto com eles. Mas aí vocês, então, ficaram nesse projeto do Um Lar ano, Farol, mais né? ou menos um ano. Isso. E aí, aí o projeto, depois de um ano, ele acabou... Deu uma estacionada. na verdade, extinguiu mesmo, enfim, aconteceu algumas coisas e eles preferiram não acontecer Mudou a mais. liderança também, quem assumiu não deu isso. continuidade. Né? E nisso a gente falou assim, agora sossegamos. Mas não, aí fomos surpreendidos com outro convite para sermos líderes dos Jovens Casais. E foi uma surpresa mesmo, já. Foi porque, uma surpresa. Eu participando dentro dos Jovens Casais, eu vou te falar como é que foi. Porque eu entrei, eu casei em 2015. 15. Deixaria de amor, saber. 2015. Aí, logo no começo do ano de 2016, o Ivo, hoje pastor Ivo, que também já veio aqui, procura lá o podcast com ele me chamou, ele falou, Jabs, a gente estavam reorganizando o departamento, porque volta e meia tem isso, né? A gente vai lá, dá meio organizada, muda estrutura, tal. E ele chamou a gente para trabalhar com ele nos Jovens Casais. Aí nós ficamos 16 com ele e 17, eu acho, com o Levi e a Lídia, né? E aí, logo em seguida, eu acho que depois da gente já foi passado para vocês nesse período aí. E aí, como é que foi? Eu lembro quando a gente foi, eu era o professor e tal, né? E aí você fica com aquele negócio assim, né? Pô, gostei da minha salinha aqui e tal, né? Você fica com aquele sentimento. Mas aí Deus nos chamou para outro desafio. Você vê como que é o reino de Deus, né? Isso que eu acho muito legal, né? E Deus nos chamou para um outro desafio, ao mesmo tempo que já trouxe vocês para cá, para dar aquela mudada, aquela transformação. E foi ótimo, tá? Quando vocês entraram. E, verdade, para nós, assim, foi muito bom, porque Deus deu uma visão para vocês, assim, de reunir o povo mesmo, né? Esse período aí. É porque, de fato, quando a gente entrou no departamento, da nossa época, já não tinha mais, a não ser a Ana e o Eduardo. Os outros casais já estavam vivendo em outros departamentos. E eles mudaram de cidade e teve outros estavam já em outros departamentos, trabalhando, né, com novos convertidos e tudo mais. Então, quando nós entramos, nós não conhecemos basicamente ninguém. Então, assim, foi assustador de primeiro, né? Eu lembro quando falava assim, Leonardo e aquele. Eu falei, Leonardo. Mas eu sabia quem que era. Assim. Não, o pessoal falou assim, mas quem que é Leonardo? Eu falei, é aquele rapaz que fica na portaria da igreja, nos cultos. Porque na época também nós tínhamos assumido a portaria da igreja. Na então diaconia, nós ficávamos como casal, recepcionando. Isso. Então nós conhecíamos muita gente assim. Isso, na realidade, assim, quando nós saímos dos Jovens Casais devido à questão do tempo de casado, aí eu fui para a classe de Abraão. Aí eu vi a necessidade ali de ajudar. E os irmãos pediam, não, a gente precisa de ajuda na portaria. Eu falei, pra quê? Eu falei, tô sentindo a vontade, né, o desejo de ajudar ali na portaria, acho que eu me identifico. Aquilo, amor, então vai.
E aí eu comecei na portaria. Então, ali na portaria que eu tive a oportunidade de olhar no olho de todos os irmãos. Então, todos os cultos, eu estava na portaria. E eu peguei amor por aquilo, entendeu? Olha, gente, eu vou falar pra você. Se você tá aí, tá assistindo a gente, você não sabe, eu quero trabalhar pro reino, trabalhar pra Deus, mas aí quer um lugar assim, quer um lugar... Segue o conselho do Léo. Se disponha. Negócio simples. Cara, portaria é o lugar mais legal que tem para trabalhar na igreja. É maravilhoso. É um lugar que ninguém fica disputando, você fica ali no espaço para você trabalhar, e você vê as pessoas, você conhece as pessoas, e você tem a oportunidade de transmitir o amor de Deus ali, na porta. Para a pessoa que chega. O Ismael já falou aqui, não sei quantas vezes sobre a porta, que ele chegou, viu a porta e tal. Quantas pessoas falam, eu cheguei aqui na igreja e tal, eu fui bem recebido na portaria, sabe? E se você trabalhar com amor, você muda a vida de muitas pessoas trabalhando ali. Com um gesto simples, que igual ela falou assim, olhar no olho, cumprimentar com alegria, com amor, com respeito as pessoas que estão chegando. Cara, é maravilhoso. Hoje tem uma escala, né? Tem bastante pessoas trabalhando. Época, não. Na época não tinha tanto. Todo domingo nós estávamos na porta. Todo domingo eu estava na porta. E eu grávida, teve um período que eu grávida de Carolzinha ainda fiquei. Até teve uma hora que eu não aguentei mais, aí eu falei, não dá ficava sentadinha ali. Não, e o que eu achei interessante é o seguinte, que quem ganhou mais com isso foi eu. Lógico. Você entende? A gente se dispõe a trabalhar e quem cresce é você. Você cresce mais. E chegou um momento, eu não conhecia quase ninguém da igreja, mas ali eu comecei a conhecer tanta gente que eu andava na rua falando, aquele irmão ali tem um tempo que não vem na igreja. Que não vem na igreja. Fiscal, né? Aí eu falava, ô irmão, pai do senhor. Aí eu olhava assim, tudo bem? É lá da área, né? Você não foi mais? Ô irmão, eu vou lá domingo. Então assim, acaba que você começa a conhecer começa a saber quem realmente está vindo ou não está vindo, por, às vezes, um motivo. E é uma oportunidade de você ir atrás também dessas pessoas. Não, né? E assim, às vezes a gente pensa, tem escala, né? Hoje tem escala. Mas tem escala normalmente para os principais cultos, né? Domingo, para terça. Mas sempre na segunda-feira precisa, na EBD precisa, na quinta-feira precisa, na quarta-feira, na sexta. Sempre está precisando, gente. Então, assim... ninguém tem desculpa de não trabalhar no reino. É verdade. Porque, não me chamam pra nada. Irmão, disponha. É verdade. Se disponha, que Deus, igual o Léo falou, Deus, você é muito abençoado quando você trabalha com essas coisas. E foi uma preparação, porque eu nunca fui líder, né? A não ser na escola e tal, mas na igreja eu nunca tive o papel de liderança. Aqui ela já tem mais experiência, que ela vem já desde criança se desempenhando como liderança, né, e tal. E ali já foi uma preparação. Então, quando chegou a proposta dos jovens casais, eu senti paz. A minha primeira reação ia ser recusar, como a maioria faz, né? Como eu também já fiz muito. Então, quando chegou a proposta, depois que eu passei pela portaria, continuei na portaria, e pelo Lar Farol, eu senti paz. Falei, não, daqui para frente Deus vai abençoar. E nessa época, né, quando tive essa reunião, a Keila não pôde ir por causa da nossa filha. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra ela. Ela falou assim, o que você falou? Eu falei, eu aceitei. Ela até estranhou. Eu falei, ué, você aceitou? Eu falei, aceitei. Senti paz no coração e eu acho que quem vai crescer com isso vai ser nós dois. Amém. E aí nós, né? E na época, inclusive, eu dava aula para as crianças no maternal, porque aí a Carol já tinha nascido, já não estava na portaria, mas eu já tinha uma filha ali que demandava a salinha das crianças. E é uma turma difícil também de você ter outra coisa, outro departamento infantil sempre precisa de professores. Mas tudo que a gente está falando aqui não é você simplesmente chegar e achar que tá tudo beleza. Vou chegar lá e vou fazer qualquer coisa. Não, até para a portaria demanda um preparo. Você se dedicar, você se organizar. O departamento infantil é maravilhoso. E eu fui instruída e me ensinaram como dar, porque eu dei aula para as crianças maiores, né? Nunca dei para uma criança de 1 ano, 2 anos. E é completamente diferente. Inclusive, né, eu passei por treinamentos, né, até com a sua mãe, para aprender a falar, né, com as crianças nessa faixa etária. Uhum. E aí eu trabalhava na escola dominical com maternal e também estava com jovens casais. Só que eu vi que existia uma demanda muito grande e eu não conseguia já atender os dois. E aí, né, eu cheguei na época, até falei com a irmã Zilma, né, Ariadne, até secretária, eu falei, olha, eu não consigo mais, eu preciso me dedicar aos jovens casais, né. E eu sei a deficiência, né, do departamento, mas realmente a gente tem um momento que a gente precisa focar.
Sim. Né? E aí eu conversei com o Léo, ele apoiou tudo, e aí a gente falou, vamos entrar de cabeça mesmo, né? Na escola dominical. Foi aí que começamos a realmente, assim, a ficar focado só nisso, né? E graças a Deus, o departamento... a gente tem mais aprendido ainda, né? Fala bem a verdade, é um aprendizado, tá com os casais, envolvido com os casais, essa importância, né? De você realmente mudar, né? Não adianta você casar e continuar com aquela vida de solteiro, né? Você casar, inclusive entrar para esse mundo, né? Esse universo, né? Do casamento e você tá ali com os jovens casais, com recém-casados que demandam, tem conversa como você cresce muito. Eu acho legal que, assim, quando a gente fala sobre jovens casais e sobre departamento de família, há muitas pessoas que carregam aquele estereótipo e durante muito tempo, até que em razão de uma necessidade de uma abordagem que não havia, ninguém falava sobre família, de repente todo mundo começou a falar sobre família, mas aí ficou aquele discurso meio assim, vai falar sobre família, o homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, o homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, e ficava aquele discurso meio discurso pelo discurso, né? E eu acho legal do departamento de família e dos jovens casais, que foi uma coisa que desde a época do Ivo, e eu vejo que vocês trabalharam isso bastante e também, é a questão assim, nós vamos estudar a revista. Tem um enfoque na família, tem um enfoque em coisa, mas a gente está estudando Bíblia, a gente está estudando a palavra de Deus, a gente não fica naquele discurso pronto que às vezes quem não trabalha com família é convidado, por exemplo, para um culto de família, o cara não fala sobre família, aí ele vai falar, ele só quer falar sempre a mesma coisa, né? Que ele acha que ele está sendo inovador, ele está falando exatamente o que todo mundo falou no mesmo dia faz tempo. Mas na verdade não, e isso é legal quando a gente está estudando a Bíblia, quando a gente, no culto da família que a gente teve, né, o Henrique contou sobre o testemunho dele, pregou sobre a palavra de Deus sem ficar se preocupando, nos ensinando sobre a palavra mesmo, né? E eu acho que dentro desse contexto que a gente vive hoje, se a gente não tiver com olhos focados na palavra de Deus mesmo, muito, 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 muito forte, o risco da gente se perder é muito grande, né? Hoje a gente tem muito engano, né? Principalmente nessa área de família. Tem os caras que, vou dar o segredo, vou dar a chave, vou dar não sei o quê. Cara, não funciona assim, não é verdade? Sim, é um processo, né? Você se dedicar hoje, né? Vem eu e o Léo e fala assim, foi uma receita, né? Passa aí a receita. Você precisa realmente viver um processo, né? As pessoas, elas querem ter o casamento feliz, mas elas não querem fazer nada para isso, elas só querem, né? Como assim? Vou ali na padaria, vou pegar um bolo, mas você não assou, você só quer ali pronto, você só, né? Não quer viver o processo. Você não quer estar ali, calma, pera lá, né? E assim, eu penso assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e vocês têm essa visão, eu acho muito bacana, que assim, as famílias funcionam de uma forma diferente, né? Vocês vêm de culturas diferentes, por exemplo, da minha e da Ariadne, por exemplo. Seu pai é pastor, teu pai é pastor. Cresceram ali com esse trabalho. Minha família cresceu dentro da igreja. A Ariadne veio de uma conversão já mais adolescente. Então, assim, e às vezes tem gente que descobre, por exemplo, eu e a Ariadne, a gente funciona de um jeito, né? A gente tem os princípios são os mesmos, mas o detalhamento de como as coisas funcionam, às vezes é diferente. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar básico, a gente teve alguns tempos, né, na época que eu trabalhava com jovens casais ali, né, tinha gente que se espelhava em determinado modelo, até para como que tinha que pagar as contas de casa. Não, vamos fazer uma conta conjunta, não, vamos fazer uma conta separada, não, o homem que tem que pagar o boleto, não, a mulher tem que... E aí ficava... O que funcionava para uma família não funcionava para outra. Porque, por exemplo, tinha homem que era extremamente organizado para fazer pagamento de conta. Mas em outro casal era a mulher que era extremamente organizada. Aí que entra... E aí os caras ficavam no conflito, porque queria ser igual ao outro. E não dava. Mas você sabe que aí que entra a preparação. Porque no curso de noivos que nós fizemos, né, nós entendemos, tem um capítulo que é muito importante, que é sobre acordos. Gente, aquele capítulo do curso de noivo sobre acordos, acho que Casado para Sempre também tem. Nós fizemos, eu tô aqui, se eu não me engano, tem, só que aí o interessante é você fazer antes, né? Toda a preparação, você jovem, né, que tá pensando em casar, tá namorando, com certeza já está pensando em casar, então faça o curso de noivo, se prepare, né? Porque muitas pessoas entram pro curso, né, vou fazer o curso de noivos, acha assim, vou aprender ali a cozinhar, como que eu vou arrumar a meia, a gaveta de meias, como que eu vou fazer isso e aquilo? Não.
você realmente ali, você vai ser tratado você como um indivíduo. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente vai carregando muitas manias nossas. A gente acha assim, mas porque na minha casa funciona assim. E Léo, engula. Porque eu sempre acordei assim, eu sempre tomei café da manhã assim, né? E aí você aprende o seguinte, eu vim de uma forma, o Léo também veio de uma conversão com a Ariadne, ele também se converteu na adolescência, eu também vim de berço, então somos diferentes, né? Ele veio de uma igreja tradicional, eu sempre fui da pentecostal, então assim, é tudo muito diferente, Ela era do manto. Então o que acontece? Agora, não é o jeito dele e o meu jeito, agora é o nosso jeito. Isso é o básico. Então, às vezes, as pessoas querem entrar no casamento impondo. Não, tem que ser assim, porque eu sempre fui assim, porque eu fui educada assim. O Léo fala, porque, né, não sei, um hábito, porque minha mãe sempre fez assim. Porque... Não, eu vou dar um exemplo besta, assim, lá em casa, quando eu lavava a louça, porque normalmente eu que lavava a louça, né? Lavava a louça, assim, eu colocava a louça, né, no escorredor e colocava um paninho em cima, né? Porque minha mãe sempre fez assim, na minha família sempre fez assim, pegava o paninho e colocava lá em cima, coloca o paninho hoje, lá, né, pra mosca não sentar, pra não sei o que e tal, né. E aí a Ariadne, quando ela ia mexer com a louça, ela não colocava. Eu ficava incomodado, falei, mas gente, eu ia lá e colocava, né. Aí daqui a pouco ela passava assim, ia lá e tirava, né, porque ela não via necessidade, né. Aí um dia, mas era coisa assim, que ninguém pensava, né. Aí eu tava na minha mãe um dia, aí minha mãe lavou a louça e colocou o paninho em cima assim da louça, né? Ariadne, agora eu entendi. Agora faz todo um sentido. Agora eu entendi porque que é assim. Mas aí você faz o quê? O nosso jeito. Tem coisas que é tranquilo você trazer, né, dos seus pais um hábito, né, bons, né, claro, sempre bons hábitos, mas tem coisa que realmente vai criar a nossa rotina. Sim. Né, a nossa forma de lidar com as finanças, né? Então, assim, no curso de noiva nós fizemos muito essa questão de acordos. Então, quando nos casamos, quantos filhos nós íamos ter? Como ia ser a conta de casa? Quem que era melhor com os números, com finanças? E saber que essas coisas podem mudar com o tempo, né? Sim, é tranquilo. Só que existe um acordo prévio ali. Sim, existe uma conversa, porque as pessoas às vezes namoram, e eu não sei o que elas conversam durante o namoro, vou ser bem sincera, já, eu não sei. Mas na nossa época, nós conversávamos sobre o nosso futuro. Então, assim, nós tocávamos esse assunto. Então, um casal que às vezes não tem esse direcionamento, o curso de noivo vai dar. Puxa, eu tô com o casamento, por exemplo, marcado e eu nunca toquei naquele assunto. Eu nunca falei, quer dizer, se você vai casar com uma pessoa que você não sabe. Você não conhece. Qual é a visão do futuro? Quando o Léo falava pra mim aonde ele queria estar, isso, inclusive, antes da gente namorar, sabe o que eu pensei? Quando ele compartilhou o futuro dele, eu falei, eu quero estar nesse futuro. Eu quero. Olha que coisa. Eu falei, eu quero. E na minha mente, né? Na minha mente, ele ali conversando, falando, eu falei, gente, eu quero esse futuro, eu quero estar com ele, como faço? Né? Por quê? As pessoas esquecem disso, né? Que é o básico. Então, assim, mas a gente conversa muito, mas não é conversa muito, mas sobre o quê? Então, assim, quando a gente entrou nesses acordos, né? Léo já sabia da minha vocação, do meu chamado, inclusive, ministerial. Eu sabia também do chamado ministerial dele, né? Por mais que ele corra, mas existe, né? Então, assim, eu sabia dos projetos financeiros, dos projetos, dos sonhos pessoais. O pastor Willis e a irmã Lourdes, inclusive, assistam. Vai ficar um monte de recomendação aqui, porque aqui a gente tem visto muitas histórias. O pastor Willis e a irmã Lourdes, eles falaram, né? Porque quando eles foram para ser missionários, ela já era servidora pública há quase 20 anos, e ele também tinha sua vida, filhos, netos e tal, e aí ele sabia não sabia quando, mas ele sabia que esse chamado um dia aconteceria na vida dele. E quando eles foram chamados para ir para o Timor-Leste, era uma loucura para a família, né? Aparentemente. Mas ela aceitou tranquilamente. E a família, por saber desse desejo que havia no coração dele, por esse chamado que havia no coração dele, e dela também, porque os dois, quando casaram lá, já tinham esse propósito, eles falaram, não, beleza, agora é hora de cumprir o chamado de Deus, sabe? Então, isso que você está falando é muito importante, né? Ter uma conversa, realmente conversar. Eu lembro que uma vez eu conversei com a Ariane antes da gente casar. Ela estava um pouco preocupada com algumas coisas. Falei, olha, deixa eu te falar. Eu sou advogado, eu ganho tanto, eu quero chegar a tanto, eu preciso melhorar, mas o que eu tenho hoje é isso. Sim. Há perspectivas grandes de melhora, mas a minha situação hoje, a nossa situação é essa, né? Sim. E aí a gente sentou e conversou, isso que você está falando, sobre isso.
E ela foi entendendo. E eu fui bem claro com ela, ó. E ela foi franca comigo também, ó. Minhas preocupações são essas. E eu falei, não, minhas são aquelas e tal. E a gente, então, a partir daquele momento, havia um pouco de ansiedade de ambas as partes. Sim. Porque um estava ali tentando descobrir o que o outro tinha, né? Sim. E quando a gente colocou as coisas na mesa, explicou, ó, realmente, ó, eu trabalho assim. Ela sabia com que eu trabalhava, me deixava no trabalho todo dia, né? Porque foi uma decisão que a gente fez também, que é uma coisa importante no casamento, são as decisões, né? Sim. Elas têm que ser racionais, né? Sim. A gente tinha 2 carros, eu tinha um carro, ela tinha um carro. E aí eu tinha um carro que eu gostava muito, tinha me esforçado muito para comprar o carro. Mas dentro do sentido do casamento que a gente ia fazer naquele momento, não fazia sentido eu ficar com o meu carro. Sim. E eu falei, ó, tchau. Também meu carro já tinha sido batido. Não vou dizer que o amor pelo carro já tinha caído um pouco, ele tinha sido quase destruído num acidente que teve e tal, enfim. E aí ele falou assim, não, nós não vamos ficar com o meu, nós vamos ficar com o seu carro, que a partir de agora é o nosso carro. Sim. E aí a gente, a partir de então, virou tudo nosso. Não tem essa de, meu. É o que é nosso, é nosso. Exatamente. Então, assim, mas isso... Você chega a uma conclusão dessa porque existe uma conversa, existe um direcionamento, né? Não é uma coisa assim que você tá ali por estar, né? Tô num relacionamento por estar. Não. Quando nos casamos, nós já sabíamos que uma hora ia chegar um projeto, ia chegar algo para a família. E aí Nós tínhamos, mas não sabíamos como, né? Ali, se eu olhar 11 anos atrás, aquele Léo lá atrás, eu falo, gente, a gente sabia, mas não sabíamos como nós íamos chegar, né? E o que Deus também tem reservado para nós também não sabemos, né? Daqui 10 anos vamos estar aqui no podcast conversando sobre outros projetos, né? Amém. Né? Porque né, a gente se dispôs, a gente sabe do que Deus, né, nos chamou, mas... Como nós estamos conversando, realmente assim, você estar inteirado com outros casais te ajuda também. Sim. Né? Você vê que o seu problema é igual do outro. Aí você às vezes entra na tua casa e fala, ai, meu marido, meu Deus, por que ele é, né, tão bagunceiro? Porque quando você observa, a outra tá falando a mesma coisa, você fala assim, gente, eu tô achando que isso aqui é um absurdo de problema. Não que acontece só comigo. Que acontece só comigo. Só lá em casa. Só a minha casa que a geladeira não enche sozinha. Não, de todo mundo. Então, assim, você começa a observar que os seus problemas são, assim, pequenos. Não é tudo isso, né? Que às vezes a gente acha que é gigante. Não. E aí você começa também a ver que pela convivência... Os ajustes, olha, que legal. Eu mesmo, né? Nós como líderes, a gente consegue observar, acho que até melhor, porque a gente acaba tendo que ver todo mundo ao mesmo tempo, do que quando a gente era liderados, porque aí a gente acaba formando umas panelinhas, né? Aqui. Mas a gente aprende muito. A gente tá ali, aí eu falo, você viu como que a fulana lidou ali? Você viu como fulano fez assim? E você acaba aprendendo. Né? Não que exista aquela receita do bolo pronto, mas você vai vendo, olha que legal. Não, é porque você começa a enxergar que há mais de uma opção, às vezes, para resolver um problema. Você tá fixado, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E não, calma, gente, tem outras pessoas com outras experiências que estão ao seu lado, que vão poder te ajudar a seguir sem tanto sofrimento, né? Sim, e além do curso, eu também, assim, eu sou assim, li muito, sabe? Muitos livros, que eu acho que é outra coisa, assim, que as pessoas também que se perdem, né? Elas querem entrar num relacionamento, mas sem conhecimento, né? Então, assim, você lê, né? Você estar envolvido com pessoas, né? Que querem esse mesmo objetivo. Então, você ter amizades, né? Que também querem o mesmo objetivo que você. Então, assim, é legal. Né? Porque você cresce e com a leitura, né? Com os trabalhos dentro da igreja voltados, né? Para a família. Então, assim, você vai agregando tanto. Quando você vê, você já está imerso nesse universo, não, né? E você tinha muito aprendizado. E você está falando sobre coisas que as pessoas que estão com você, elas também estão vivendo, né? Eu gosto muito disso porque às vezes a gente tem ali um troca de experiência, uma conversa, O homem é meio diferente, né? A mulherada já conversa mais tranquilo, tá? A gente é meio, né? Não. E aí, como é que tá? Não, tá tudo beleza, tá tudo certo, batei no peito aqui, tá tudo resolvido. E, na verdade, você vê que às vezes tem pessoas que vão se afastando com uma postura assim, né? E às vezes um casamento entra em crise ou até mesmo acaba, porque a pessoa simplesmente não quis sentar ali e ouvir. E ouvir é tão bom, né? Mas daí tem que despir do orgulho.
né? O outro segredo para um relacionamento ele fluir, porque todo relacionamento vai ter problema, todo, né? Sim. É uma das coisas da vida adulta que você aprende, né? Porque eu, quando eu era mais nova... Porque você tem problema com seus irmãos, você tem problema olha, com seus pais. mas eu vou te dizer, mas existe uma fantasia. Sim. Eu tinha na minha mente, né? Uma fantasia. Você, né, imagina um príncipe, você imagina uma vida perfeita. Chegou. Né, do cavalo branco. Mas aí você vê que a realidade, ela não é assim. Sim. Né? Só que esses conflitos e tudo isso, ele vai ser resolvido se você se despir do orgulho. Enquanto você achar que você tá certo e o outro tá errado, e você vai provar isso, nem que acabe tudo, você já perdeu. Você já perdeu. Na verdade, você já perdeu desde o dia que você decidiu. Isso. Não, eu lembro de uma vez, eu vi um casal discutindo, né? Falou assim, mas eu ganhei tal discussão. Aí eu falei, cara, eu ganhei a discussão? Não. Bicho, tá tudo errado. Tudo que dava pra tá errado, tá. Mesmo vocês estão discutindo de novo o mesmo negócio, e alguém tá dizendo que ganhou uma discussão. O que ganha uma discussão, gente? Dentro do casamento não tem como isso acontecer, né? E continuar bem, né? E continuar bem. Mas assim, no início da sua fala, você contando a história sua e da Ariadne, na questão da finança, né? Que você falou pra ela, eu ganho isso, meu objetivo é isso. Eu acho que isso falta muito também, não só no casamento, né? Mas falta essa transparência. Vamos colocar uma palavra mais... Sim. Né? Falta essa transparência enquanto você está namorando, enquanto você está noivo. Porque essa decisão de você se casar é uma decisão muito séria. É algo para a vida toda, né? E às vezes a gente tá lá empolgado, tá namorando, tô noivo, eu amo ela, eu amo ele, né? E você não para pensar no futuro. E aí? Igual a Keila falou aqui, né? Ela sabia o que eu queria. O que o Leonardo quer? O que o Jabes quer pro futuro? Será que eu me encaixo? Às vezes não. Então falta essa transparência. A gente precisa ser transparente, precisa conversar muito. Porque realmente após a decisão do casamento é a vida toda. A gente não tem esse meio termo. Na verdade, a gente encontra um propósito, que é outra coisa também que as pessoas se perdem ao longo do casamento, né? Porque no curso de noivo nós aprendemos sobre isso. Deus vai nos unir a fim de um propósito. Mas que propósito que é? Quando nós decidimos nos casar, Jabes, foi uma coisa assim, então nós passamos por uma prova gigantesca. Por quê? Nós nos conhecemos e noivamos e nos casamos em 8 meses. Olha. Eu me casei com meu marido, eu tinha frio na barriga, borboletas assim, sabe? Não, sabe assim, quando você fala, gente do céu. Podia deixar ela, né? Eu acho que passar, né? Eu estava ficando louca, assim, sabe? Porque era tudo muito... Foi tudo muito rápido. Aquele chassi de grilo, minha filha. Só que eu pensava... Era magrinho, eu também era. Rapaz, não fala nada não, porque eu também... Pior. E aí, quem conheceu só tinha orelha. E o que acontece? Eu e o Léo, nós fomos confrontados que nós tínhamos que casar e ter certeza disso em Deus. Porque eu não podia dizer sim, baseado... porque minha família gostou muito dele. Eu vou me casar porque o pastor aprovou. Vou me casar porque a profecia, foram 3 profecias que coincidiram naquele dia, naquele horário. Olha, eu não vejo uma desses casamentos de profecia, assim, irmão, beleza, você pode conhecer, mas a maioria que eu vejo desses dá problema. E eu vou te falar, e nada... Porque não é a pessoa não toma uma decisão. Ela vem... induzida por alguém que nem sempre é conduzida pelo Espírito Santo. Você tem que tomar cuidado. E olha, entendeu? Eu vou te falar. E aí ela fala a partir daquele momento, a decisão não foi minha. E a nossa história, assim, foi tão... que teve profecia, tá? Teve profecia de realmente o pastor nunca ter me visto, nem visto meu marido, nada, nem sabia que nós estávamos noivos. Na época, nós íamos noivar. Só que eu não queria. E o pastor, quando Deus usou ele, eu falei, gente, mas ele nem sabe meu nome. E ele falou tudo da minha vida. Eu fiquei passada, né? Falei, é Deus, mas ainda não. E aí meus pais amaram o Léo desde a primeira vez que eu falei, né? O sorriso da minha mãe de orelha. Todo mundo. Né, mãe? Até hoje, é o xodó do é demais, pai. Então, assim, minha irmã, todo mundo. E eu falei, não. Aí eu fui confrontada. Você tem que ter certeza em Deus. Por quê? No primeiro conflito, que vai existir, uma hora vai existir, a gente sabe, né?
você vai recorrer a quem? Ah, mãe, a senhora não falou que ele era um genro perfeito? Ah, pastor, você não falou que o casamento meu era de Deus? Ah, profeta. Ah, você tá entendendo? Porque a gente é do ser humano achar um culpado. A gente, né, não é autorresponsável. Exatamente. A gente, quem que foi que falou que eu tinha que me casar? Que eu não podia, né, dizer não. E falou, não, hoje se eu tenho alguma reclamação é Deus. Senhor, o Senhor me entregou. E o Léo é a mesma coisa. Senhor, o Senhor que me deu. A mulher que tu me deste. O Senhor que me deste, Senhor. E ali, você sabe que foi Deus que deu e Deus que vai te resolver naquele problema. Sim. Porque tem problemas que realmente é o Senhor que vai, né, que assim, vai ali te resolver. E você não vai falar assim, jogar na cara, né? Que a gente às vezes vê e é tão feio. Ah, viu? Vocês ficaram aí apoiando, olha o casamento que eu tô. Mas você casou em nome de quem? Seu propósito do seu casamento foi pra quê? Porque vocês queriam o quê com esse casamento? Eu falo isso muito, né? Pra minha prima que tá pra se casar. E eu faço ela pensar sobre isso. Ela fica doidinha. Eu falo, por que você tá se casando? Qual que é o sentido? Só pra se casar? Porque existe um rito? Porque existe um... Não, qual que é o propósito? Deus tem algo muito grande. Se vocês entrarem no casamento sabendo o porquê disso... Gente, as lutas vão vir, mas vocês não vão deixar de ver aquele propósito. Vocês não vão deixar de ver aquele foco. Né? Então assim, quando tudo que for acontecendo, os altos e baixos da vida que vai acontecer, é filhos, é desemprego, aconteceu com a gente, é desemprego, é a necessidade, doença, né? Eu tenho luto, eu tenho um casal de amigos que mal se casaram e ele se acidentou, sabe? Ele se acidentou que ela precisou ajudar ele, dar banho, tudo, porque quase morreu. Então, assim, ninguém pensa nisso, né? Acontece, são coisas que acontecem na vida, né? A vida é isso. Eu acho que o casamento você tem que estar disposto a... É o que você falou, aos altos e baixos, a você estar junto, né? Porque quem já passou por momentos de altos e verdadeiramente baixos, se você tá com uma pessoa que tá junto com você, que vive aquele momento junto com você, e eu sou muito grato a Deus pela vida da minha esposa, Ariadne, porque a gente já comentou aqui algumas vezes, momentos difíceis, né? Sim. E eu tenho, cada vez que a gente passa por alguma dificuldade, ou por uma alegria muito grande, né? Não é só problema, né? Coisas boas também. Eu tenho a certeza de que é a pessoa que Deus tinha para mim. Amém. E porque a gente sabe lidar com os problemas e tem aprendido também a aproveitar os momentos de alegria e de ter satisfação e prazer na presença de Deus mesmo, sabe? A gente tem uma filha que é a alegria nossa, né? Ela é da família, figurinha, né? A Ana Luísa, uma bênção. Mas assim, se você não, até isso, se você não sabe como lidar com o seu filho, como ter esse momento de alegria, de prazer, mas também com o seu cônjuge, com a pessoa que está com você desde o começo dessa jornada, você acaba misturando as coisas, né? E bagunça e atrapalha o casamento também, né? Porque tem gente que coloca o filho na frente até como desculpa para tudo, né? É verdade. Sim. Ou desculpa para não fazer nada também. Ou projeta tudo na vida da criança, né? E a coitada da criança fica ali carregando um peso em cima dela que a minha alegria é só meu filho. Calma, gente. Coitada da criança. Para isso que existe o Casados para Sempre. Porque não conseguiu fazer o curso de noivos, não tem que falar, não fiz igual a minha irmã Keila, Leonardo. Que triste. Não tem problema. Existe o Casados para Sempre. Justamente te dá suporte. Existe, né, Departamento de Jovens Casais. Existem livros. Existem pastores. Existem, né, pastores voltados, né, para família, para casais, né? Então, assim, a gente só não quer melhorar porque só não melhora quem não quer. Não quer mesmo, é aquela coisa do orgulho. Não, eu vou resolver. Né? É uma questão assim, eu que me meti nisso, eu vou sair disso sozinho. É uma mentira que o diabo coloca, né, dentro do nosso orgulho e ele coloca na nossa cabeça. Quem já não pensou assim? Não, eu que me meti nisso, né? Eu vou resolver isso. Deixa que eu resolvo. Igual você falou, deixa que eu mato no peito. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Cara. Sim, não preciso me humilhar, né, para resolver, né, meu problema familiar. Meu problema conjugal, eu não preciso... Gente, a gente precisa, né? Precisamos um dos outros. É igual... Às vezes eu tô passando por uma dificuldade, Jabes. Eu falo, sabe o que eu falo pro Léo, gente? Sabe que
Gente, por que não, né? Fala, amor, eu tô passando por isso e isso. E às vezes, só o fato de eu estar falando do meu Já mundo melhora, ali, né? exatamente do meu mundo feminino, que eu não sei, né? Às vezes não vai fazer sentido nenhum pra ele, né? E eu tô Normalmente ali. não faz, né? A gente faz cara de Fala, paisagem. gente, que dó. Bem de paisagem. Cara de paisagem, assim. Amém. Não vamos e aí- orar. E aí eu falo pra ele, mas só desse fato, e ele me acolheu ali, me abraçou, não disse nada, né? Que eu falo assim, às Porque às vezes vezes. a gente só precisa desabafar, né? Ouvir. Porque É se verdade. ele não ouve, alguém lá fora ouve. E uma amiga ouve e te dá um conselho errado. Ih, já foi. Né? Então, assim, quantas pessoas, infelizmente, eu falo com muita dor no coração, quando nos casamos, nós tivemos amigos que casaram junto, né? E não chegaram ainda, né? Não estão aqui comemorando 11 anos junto com a gente. Não estão. É triste, né? Felizmente. É triste, né? Eu não fico feliz, eu fico triste que quando encontro eles não estão mais ali, né? Juntos e tudo mais. Mas por quê? Eu penso que realmente essa estrutura familiar é algo que é todos os dias. Né? Essa coisa do casamento que às vezes eu já tive oportunidade, né, nos Jovens Casais de estar falando, e eu gosto muito de dizer e repetir. É todo dia, não é assim, casei, pronto, agora deu Viveram tudo certo, felizes para isso, sempre. e aí sobe, né, no fim do filme. Não, aí que começa tudo. Aí que inicia, sabe aquele sim no altar? Ali vai iniciar tudo. Então, Muda quanto tudo mais dali. você se preparar, melhor. Mas eu não me preparei, Keila, meu Deus, então eu tô condenada. Fracasso, não. E sinceramente, Não. o casamento ele é uma caixinha de surpresas, né? Depois que você fala sim, muitas coisas podem acontecer. Que coisas que nem você não sabe Isso. como você age, né? Não, e tipo assim, é muita novidade. Por exemplo, você casou. Você é um casal, beleza. Daqui a pouquinho vem os filhos, muda toda a rotina novamente. Uma coisa é Dormir. você Aí vem ser o jovem. segundo filho. Você é jovem, né? Casou, mudou tudo. Tô casado. Agora eu sou provedor. Não sou mais só um jovem, sou um provedor. Né? Eu Sou tenho a minha sacerdote. responsabilidade, eu sou um sacerdote. Tem que cuidar da Então, minha casa. O seu nível de responsabilidade aumenta muito e você tem que saber lidar com tudo isso. Sim. Aí depois que você aprende a lidar com tudo isso, vem os filhos. Aí muda tudo. Vem o primeiro filho, aí vem o segundo. É igual né? a gente. Isso, aí daqui a pouquinho os seus filhos estão subindo no altar. Muda tudo de novo. É. Então, realmente, assim, é uma adaptação constante o casamento. Eu acho que a gente tem que saber viver esses momentos, né? A gente não pode ficar preso nem num futuro que ainda não chegou, desejando algo. A gente tem que olhar para o futuro e fazer planos, entregá-los na mão de Deus, mas não ficar preso ao futuro e nem também preso ao passado, as coisas que já foram. Igual aquelas pessoas que passam, por exemplo, por um momento de desemprego. Não, quando eu tinha dinheiro era assim, assim, assado. Quando eu tinha era assim, assim, assado. E fica naquele sofrimento. Deixa de viver o hoje. E de buscar algo melhor, porque tá sofrendo pelo que passou, entendeu? E às vezes, e é bom que a gente saiba que a gente precisa de ajuda às vezes, né? Sim. Na maioria delas. E que a gente tem que ter a humildade de igual vocês falaram. Por exemplo, eu lembro de muitas pessoas que a gente convidou para participar dos Jovens Casais e tal, e insistia e falava, não sei o que, não vou, e aí de repente o casamento ruiu. E o meu coração dói, e eu acho que isso vocês têm também. Sim. O coração da gente dói. Sim. Você fala, cara, mas estava ali, a gente tentou. É uma família a gente ali, tentou, né? Eu tava com a mão esticada ali e a pessoa não quis vir. Não. E aí. E é uma decisão deles, né? Se a gente pudesse, nossa, todos os casais, né, estariam conosco, mas é o nosso papel, é fazer o convite, né, e aguardar essa abertura. E deixar que o Espírito Santo venha agir, né? Sim. Mais do que as nossas forças, o Espírito Santo age e a gente tem que dar espaço para o Espírito Santo agir, né? Tanto a gente como as pessoas que estão ali, né? E fica sempre o convite para você que está nos assistindo para nos acompanhar também, se você, seja qual for, né? Tem o culto da família, tem o culto de ceia, tem diversos cultos aqui na igreja que você pode vir e Deus vai estar ministrando no seu coração. Se você não puder vir, acompanhe pela internet também. Mas assim, dentro desse contexto de família, uma das coisas que eu, como, digamos assim, um operador do direito, né, trabalho com isso, a gente vê hoje o mundo se voltar realmente contra as famílias. Mas por quê? Porque um indivíduo separado da sua família, ele é um indivíduo frágil. Sim.
Tá quebrado. Ele tá quebrado, ele não consegue resistir. Gente, é igual, é igual uma manada. É igual você vê lá o leãozinho na savana querendo pegar a zebra ou o gnu. Ele vai atrás do bicho que tá lá no meio da manada? Não, mano. Ele vai pegar o que tá desgarrado. Tá disperso, tá... E tem até uma história, né, sobre isso. Ele vai lá pegar quem tá desgarradinho, quem tá lá solto, quem tá lá achando que tá desatento, tá achando que sozinho consegue, que o caminho dele é melhor, que ele sabe mais que todo mundo, que o seu orgulho vai levar ele a lugares que, não, sozinho eu vou mais longe, não sei o quê. Cara, não. A gente tem que saber que a gente precisa ser cuidado, você precisa ser protegido, a gente precisa, né? O pastor Edivaldo gosta de dizer que aqui na área não é um hospital, né? Para trazer as pessoas doentes, né? Mas também saber aproveitar os bons momentos, né? Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de saber aproveitar os bons momentos de alegria, porque casamento não é só sofrimento, tá, gente? Casamento é mais alegria do que... É muita coisa boa também. Olha, o casamento, a gente amadurece tanto, a gente cresce tanto, que assim, é o conhecimento, né? A palavra de Deus já fala, né? Sobre você conhecer a verdade. Então, quando a gente conhece, quanto maior conhecimento você tiver, menos você vai sofrer. Por que tem casais que sofrem? Aí você olha assim, tem casais que, meu Deus, sofrem tanto. Aí você olha outro, parece que ele sofre menos, né? Mas não é. É porque o que sofre menos é que eles buscam mais conhecimento. Quer dizer, quanto mais conhecimento eu buscar, mais eu crescer, mais eu me despir desse orgulho, menos eu vou sofrer. Isso vai ser óbvio. Agora tem uns que não. Eles querem assim... Bate, aí aprende, nunca mais vou bater aqui. Aí vai de novo, igual aquelas criancinhas, né? E bate de novo. Quer dizer, ele tá sofrendo mais, mas por quê? Porque ele não quer ele quer aprender ali. É porque tem gente que, em vez de aprender a lidar com as circunstâncias, eles querem brigar com as circunstâncias. Também. E a gente tem coisas, pessoal, que está muito além do nosso controle. E a maioria delas está além do nosso controle. São poucas as coisas que a gente consegue, de fato, controlar. Né? Se você parar para pensar, você controla pouca coisa. E quando a gente entende que a gente não pode brigar com as circunstâncias, que a gente tem que, de fato, lidar com elas, com as coisas que estão acontecendo, né? A gente teve aí nos últimos 3 anos uma reviravolta das nossas... Ninguém imaginava 3, 4 anos atrás dizer o que viria a acontecer com tudo que aconteceu. Isso demonstra o quê? Mas, e aí? No que está alicerçada a minha família? Para eu passar por um momento de dificuldade. Vocês tiveram que se reinventar. Sim, é verdade. Nós tivemos que nos reinventar nesse período, né? Aí. Né? E para alguns foi mais difícil do que para outros, mas todo mundo teve a sua dificuldade, né? Sim. E as famílias, querendo ou não, você tocando nesse assunto, elas foram colocadas à prova, porque todo mundo teve que aguentar ali o seu cônjuge 24 horas, né, se vendo, os filhos, criançada. Espaço pequeno. E, exatamente. Então, assim, foi colocado. E, infelizmente, não é todo mundo que passou. Né? Muita gente se rompeu, outros se fortaleceram, mas foi uma decisão, né? Quer dizer, não é porque os se fortaleceram, porque eles se davam tão bem. São melhores do que não, Não, gente, não é, mas é porque vamos se ajustando, né? Porque realmente, quem que fica 24 horas durante um ano junto? Tem, e qualquer outra hipótese, isso nunca ia acontecer se não fosse uma pandemia. Então, assim, a pandemia, ela te colocou numa situação totalmente atípica de você ter que acordar, dormir, né? E não era férias, né? E se você não tá num hotel, você não tá, né? Você tá na sua casa, você tem a sua rotina, você tendo que passar, porque você tinha que pagar suas contas, você, né? Você tem que sua criança estava estudando, né? Tudo online, trabalhando online, aquela loucura. Então, assim, os que conseguiram passar, que realmente se deixaram... como fala assim, se aperfeiçoar um no outro, né? Aquela coisa assim, poxa, hoje o dia não foi bom. Você refletir e falar assim, por que não foi bom? Porque nós tivemos atrito nisso, tem que melhorar isso, vamos ajustar nisso, entendeu? Porque tem que ter essa reflexão, né? Já não dá só pra botar quando você abre o olho, eu penso assim, né, no casamento. Eu falo isso muito pro Léo. Porque eu vivo chamar, amor, vamos refletir, amor, vamos refletir. Porque assim, não sei se é do homem isso, porque mulher a gente pensa muito. Então assim, eu acordo de manhã, eu já tenho um cronograma e quando eu vou dormir à noite eu já fico pensando o que deu certo, o que não deu certo. Chamo o Léo para uma conversa, aí o Léo fala, meu Deus, amor, você tem, né, pensamento acelerado, que eu passei desapercebido, né, como pai, como e tudo. Eu falo, mas alguém tem que, né,
E às vezes é ele fala, olha, hoje, essa semana aconteceu isso, essa semana aquilo. Então, assim, ter esse diálogo aberto, né? Eu acho que assim, quanto mais a gente conversa, mais a gente tem essa proximidade, se afina melhor. Eu acho que isso é um grande perigo até das redes sociais, né? Porque às vezes ficam os dois, um sentado lá do outro, mexendo no celular, e a criança ali, se tiver um filho perdido ali assistindo qualquer coisa na TV, ou pintando, ou brincando que seja, e o diálogo entre os dois ali morreu. Fala no grupo que tá os dois, mas ali o pessoal... Manda um WhatsApp um pro outro. Não rola, né? E isso é perigoso, a gente tem que tomar cuidado, porque assim... a gente vive tempos em que a gente tem que se apegar muito, 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 muito à palavra de Deus. Sim. Não tem tempo mais, eu penso assim, a gente não tem tempo mais para brincar ou para deixar raso. Não dá mais para ser raso. Agora é o momento definitivo da gente se manter firme na palavra de Deus. Sim. E isso vai refletir na sociedade, vai refletir na sua família, vai refletir em outras coisas. E a gente está, às vezes, tão preocupado com o reflexo, sem estar preocupado em, de fato, conhecer. Porque as consequências que virão de um testemunho ou de qualquer coisa, elas serão naturais, né? Tem gente que fala assim, você é exemplo. Calma, seja. O exemplo é decorrência. Seja fiel a Deus, seja temente a Deus. O exemplo, ele virá. E você não controla o seu exemplo. Você é o seu exemplo. Porque tem tanta gente que quer ser exemplo que acaba vivendo uma situação hipócrita e não consegue sustentar. Porque ela pensa só no que ela vai apresentar aos outros e não o que de fato é. Exatamente. E como você disse, a gente não consegue se controlar todo o tempo. Uma hora a fachada cai, né? Uma hora você não aguenta mais viver como fala, pensar sobre tudo, né? Então eu vou fazer assim para ser exemplo. Teve uma É cansativo ser assim, né? É tão bom ser natural. Uma filha de um pastor, né, que confessou pra gente uma vez numa escola dominical que o pai dela nunca falou palavrão em casa e tal, e não gostava, né? Pastor e tal, né? E aí não admitia de forma alguma e tal. E ela na escola aprendeu 1 ou 2 lá, né? E aí ela, agora sim, não sei o que, né? E aí ela ficava policiando pra não falar em casa, mas na rua soltava, né? Aí uma hora ou outra soltou em casa, duas ou 3 vezes. Aí o pai dela falou, olha, não adianta você querer fingir pra mim que você não tá falando só na minha frente, porque está dentro de você. Ou você não fala na minha frente e não na minha e fora daqui, ou uma hora você vai continuar falando isso diante de mim, porque não vai ser a minha presença que vai mudar, que vai segurar a sua boca. É você que vai segurar a sua boca de falar isso ou não. Ela de fato, né? E aí ela falou, realmente não dá para eu continuar. E abriu mão dessa postura de falar, as expressões e tal, que ela estava aprendendo na escola. Gente, o papo tá muito bom, tá maravilhoso, mas a gente não quer se estender muito, porque eu quero que vocês voltem aqui outras vezes para a gente falar sobre outros Agora temas. já estamos familiarizados. Eu até vou pedir para você fazer um encerramentozinho aí, pedindo pro pessoal. né? Sim. Mas antes eu queria saber se vocês têm algum recado final, assim, que vocês queiram deixar para o pessoal que tá ouvindo a gente. Léo. Eu quero dizer que realmente o casamento é como o vinho, né? Acho que muitos já devem ter ouvido falar sobre isso, que realmente com o tempo você vai se adaptando, você vai se adequando e tendo cuidado com a busca do conhecimento, porque realmente família não é algo para se brincar, né? Família não é algo que vem um projeto pronto, você segue esse passo, você pega aqui o trigo, mistura com o ovo e vai dar certo no final. Não é dessa forma. Você realmente tem que procurar conhecimento, você tem que buscar, principalmente Deus no seu relacionamento, e com isso tudo vai dar certo, né? Lá na frente você vai ter o prazer de realmente ter uma família maravilhosa, ter filhos maravilhosos e poder curtir seus netos. Então meu recado é esse, que você busque a palavra do Senhor, busque o conhecimento, que vai ser bênção na sua casa. Se você for pegar o livro de Provérbios, é o tempo inteiro falando sobre buscar conhecimento e sabedoria, que são 2 coisas diferentes, né? Então, o meu recado é esse: busque conhecimento e sabedoria. Interessante, você falou sobre o vinho, que o vinho ele começa igual, né? Mas se você não cuidar do vinho, se você cuida do vinho, ele vai ser vinho para sempre. E com o tempo vai ficando, né, os tratamentos e tal. Mas se você não cuida do vinho, ele estraga rapidão. Ele vira um vinagre e ele estraga.
e ele tá na mesma garrafa, só o fato de você pegar 2 vinhos, colocar um cabeça para cima com a rolha seca e o outro com a rolha hidratada, e você mexer ele de quanto em quanto tempo, o com a rolha para cima vai estragar. O outro é o mesmo vinho colocado na mesma garrafa, em garrafas iguais, com compostos iguais. Mas se você não cuidar certo, tem tudo para um dar certo, para os dois dar certo, como tem tudo para os dois dar errado. Basta o cuidado para ter destinos diferentes. E você, Keila, você tem algum recado aí para a turma? Ah, sim. Olha, o meu recado, vocês que vão se casar, busquem, né? Busquem cursos de noivos, né? Busquem realmente se preparar, assim como a gente se prepara para a faculdade, da mesma forma, né? Você vai ali se preparar para entrar na faculdade, né? E quando você entra na faculdade, você se prepara para tornar profissional, por que não? Para constituir uma família, né? Então, eu penso dessa mesma forma. E casem-se, formam famílias estruturadas. Precisamos de famílias fortes, né? Casamento é maravilhoso, é uma bênção, mas é uma bênção quando a gente sabe o que está fazendo, né? Então, assim, da mesma forma, quando a gente vai para uma universidade, muitos entram, mas não é todo mundo que sai, né? Acho que todo mundo aqui sabe. Eu entrei com 40, né, na minha turma e formamos em 11. Eita! Né? Então, assim, entrar, todo mundo tá ali, né? Mas não é todo mundo que O primeiro passo é sempre o mais fácil ali, né? Então, na hora do sim, empolgação. todo mundo quer o sim. Mas aí você vai entendendo todo um processo depois, né? Então, é realmente assim... você falou sim no altar, então a partir de agora se entregue, né? Busque a Deus, que o relacionamento é Deus, né? Seu cônjuge, você, né? Quanto mais perto de Deus, mais perto você fica do teu cônjuge, é incrível isso, né? Então, quanto mais perto você está de Deus, mais paciência você tem, né? Mais você se assemelha, né, ao nosso Criador. Então, e quanto mais distante, é a mesma coisa. Você vai buscando, você vai trazendo problemas para dentro da tua casa, né? Então, é isso que eu gostaria de deixar, né, para que realmente assim as famílias possam crescer, aumentar, mas fortificadas na palavra de Deus. Amém, que a gente possa de fato ajudar os nossos filhos também, né, a edificar as suas casas na rocha, né, a gente tenha que a gente possa trazer conosco essa responsabilidade, né, de falar, ó, eu tenho uma filha, vocês têm 2, né, tem uma filha, e a gente tem a responsabilidade de fazer com que eu tenho a responsabilidade de fazer com que a minha filha conheça Cristo. Vocês têm a responsabilidade de fazer com que seus filhos conheçam a Cristo, né? Aí você já fica, um assunto para o próximo podcast, ó. E já ia te falar aqui para vocês. Vocês que estão nos ouvindo, né? Deixa aí qual o assunto que você quer ouvir, que a gente traga aqui, trazer umas mães aqui para falar um dia só sobre parto, só sobre maternidade. Eu vou ficar lá do lado de lá assistindo, deixar a mulherada falar aqui sobre isso aí, porque sobre maternidade, sobre a amamentação, né? Sim, sobre a os fase cuidados, do puerpério. sobre a fase do pai ajudar ali, o que o pai tem que fazer para ajudar ali, porque tem uns pais que, ó, que não só quer ficar lá assistindo Netflix, e a mulher, coitada lá, apavorada com a criança, que a cada 2, 3 horas quer grudar para mamar e não sei o que e tal. Então, pessoal, deixa aí o comentário pra gente, né? O que você quer ouvir, deixa também o seu like aí para ajudar a gente. Comente, assim, olha, eu treinei para falar isso. Por favor, você que vai fazer o encerramento hoje. A minha filha que me ensinou até. Realiza seu sonho, amor. Vai lá, Keila, manda ver. Olha, você deixa seu like, você compartilhe, né? Se vocês forem abençoados, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e comentem aqui embaixo. Se inscreva, é verdade. Ative o sininho para receber as notificações em primeira mão, né? E deixe comentários e compartilhe, que realmente assim, foi bom para você? Pode ser bom, né? Que a gente sempre lembra assim, tem aquele colega que tá passando por isso, tem um casal, né, que tá para casar, compartilhe, né? É bênção, é mais bênção ainda quando a gente compartilha isso, não é verdade? Amém. Eu só vou dizer tchau, então. Obrigado. A Keila já falou tudo. Obrigado, gente, e até o próximo. Tchau, tchau.